Questão de número 16. Um bloco de massa 5 kg, então a massa do bloco é 5 kg, está apoiado sobre um plano inclinado de 30 graus em relação ao plano horizontal. Está aqui, é 30 graus, 30 graus. Se uma força constante de intensidade F, paralela ao plano inclinado e dirigida para cima, é aplicada ao bloco, então paralela ao plano está aqui, dirigida para cima, sentido para cima. Este adquire uma aceleração para baixo, aceleração para baixo. E sua velocidade escalar é dada por essa equação, V igual a 2T, sistema internacional é sistema internacional de unidades. Se uma força constante de mesma intensidade F e dirigida para baixo, então está aqui, ó, dirigida para baixo, for aplicada ao bloco, esse adquire uma aceleração para baixo e a sua velocidade escalar é dada por V' igual a 3T, sistema internacional. Figura 1 e figura 2 são duas situações distintas que ele apresenta para nós. Ele quer, no item A, que a gente calcule F, adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E quer que a gente calcule, então, ele quer que a gente ache no item A a força F. E no item B, ele quer que a gente calcule o item B, minúsculo aqui, ele quer que a gente calcule o coeficiente de atrito de deslizamento, então cinético ou dinâmico, tá? Que é o que a gente vai calcular no item B. Bom, o que nós temos que fazer aqui, pessoal? São duas situações distintas para nós, tá? O primeiro passo a gente tem a trilhar aqui é identificar as forças que atuam sobre o bloco. Figura 1, o bloco é puxado pela terra, força-peso. O bloco sofre a ação da força normal à superfície. Ele é puxado para cima pela força F, certo? E ele está deslizando para baixo, quer dizer que o atrito se opõe ao deslizamento, o atrito também está aqui nesse sentido, ó. Força de atrito. Tá? Identificamos as forças no bloco A. Bom, eu tenho o peso que está fora da orientação ali que eu tenho, então eu vou desenhar aqui já o sistema de eixos que eu tenho que fazer no plano inclinado. Na normal, o Y. Na direção do plano inclinado, o X. Então, aqui, ó, o X. Para baixo, posso fazer assim, ou para cá. Tanto faz, não vai mudar nada para nós. O que é relevante para nós é a gente vai decompor a força-peso aqui. Vai ter o pedaço do peso na direção X, na direção do plano inclinado, projetado aqui, ó, que eu vou chamar de PX, que é a parte do peso que faz o corpo, nesse caso, efetivamente deslizar a rampa abaixo, e a projeção do P no eixo Y, que é a parte do peso que comprime a rampa. Esse é o P na direção Y. Vamos fazer a mesma coisa na figura 2. Identificar as forças que atuam sobre o corpo. O corpo é puxado pela terra, força-peso. O corpo é empurrado pela rampa para cima, normal. O corpo está deslizando para baixo, então se ele está deslizando para baixo, o atrito vai se opor ao deslizamento, está aqui o FA. Vamos agora então decompor o peso. Ó, a direção Y e na direção X. Na direção X. Não tem problema, está aqui, ó. X. O peso. Projeto ele no eixo Y, vou ter o PY. Projeto ele no eixo X, vou ter ali PX. A equação está aqui, que descreve esse movimento. O que eu tenho para a figura 1? Para a figura 1, eu tenho a normal e o PY tendo o mesmo valor. A normal e o PY tendo o mesmo valor, o corpo não afunda, não vai para cima, essas forças estão se anulando. O que eu tenho na direção X? Eu tenho o PX para baixo, o FA e o F para cima e o corpo desliza para baixo. Então, eu tenho uma força resultante na direção X, que é diferente de zero, e esta força resultante na direção X é a maior força, PX, menos as duas forças que estão apontando em sentido contrário, que é o F mais o FA.
Pronto, isso está para a figura 1. Vamos lá para a figura 2. Figura 2. O que nós temos na figura 2? A normal e o PY estão no mesmo valor. Normal e o PY com o mesmo valor, porque o corpo não afunda, não vai para cima. Aliás, é a mesma situação que eu tenho na figura 1. Agora, o que muda é em relação ao x. Ó. Eu tenho para baixo o F mais o PX. O corpo tem a aceleração para baixo. Então, eu tenho uma força resultante na direção x que é diferente de zero. E nesse caso, então, a força resultante na direção x, é o Px mais o F está apontando para baixo, então, ó, que Px? Px mais o F menos o atrito que tem sentido oposto. É o que a gente tem aí. Basicamente é o que a gente tem. Bom, o que eu tenho ainda? Eu sei que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração. Eu sei que Px é P seno, no caso aqui de 30 graus. Eu sei que o Py é P cosseno, nesse caso aqui de 30 graus. E eu sei que o peso é a massa vezes a gravidade. Eu sei que a massa desse corpo é 5 kg, eu sei que a gravidade é 10, então eu sei que o peso é igual a 50 newtons. A partir daí, eu tenho quase condição plena de resolver a questão, mas tem uma informação aqui que foi dada que a gente não trabalhou ainda aqui, que tem a ver com o conteúdo que tu trabalhou com o Alex. Que é essa equação? Essa equação é a equação que descreve esse movimento, vinculando a velocidade com o tempo. Tem aceleração, essa equação é isso aqui, ó. V igual a VO mais AT. Velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Qual é a velocidade inicial? Tu vê que aqui não tem ninguém somando o AT, ó. Então a velocidade inicial é 0. A aceleração aqui está multiplicando o tempo. E o tempo é uma variável, então V igual a 2t. Quer dizer que a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado aqui, na figura 1. Na figura 2 a mesma coisa, ó, V igual a VO mais AT. Só que aqui ele chama de V', então é tudo linha. V' é igual, VO, linha, é 0, não tem ninguém somando 3t, mais 3t. Então quem é a aceleração? A V' é igual a 3t, né? É o que ele está dizendo. A aceleração aqui é 3 metros por segundo ao quadrado. Então aqui, ó, na figura 1 eu vou ter A, na figura 2 eu vou ter a linha. Vamos substituir. Quem é o Px? O Px é P seno de 30 graus menos F mais FA. Vamos substituir. A massa do corpo é 5, a aceleração na figura 1 é 2. O peso do corpo a gente já calculou, 50. O seno de 30, se ele não me informou, eu tenho que saber que é 1/2, menos F mais FA. Cuida o parênteses aqui para não dar problema. 5 vezes 2 é 10. 50 dividido por 2 é 25, menos F mais FA. Vou mandar isso aqui para cá, ó. Vai ficar F mais FA, juntinhos aqui, ó, igual a 25, esse 10 vem para cá, menos 10. E aí eu fico com F mais FA igual a 15. Primeira equação. Equação 1. Vou agora na figura 2. Lá na figura 2, eu vou ter massa vezes aceleração da figura 2. Então, eu sei que a massa do corpo é 5 kg. Ele me disse lá no enunciado. 5 vezes a aceleração, que é 3 aqui. O Px, eu sei que é P seno de 30 graus, mais F menos FA. 5 vezes 3 eu sei que é 15. O peso eu sei que é 50, o seno de 30 eu sei que é meio, mais F menos FA. Simplifica aqui, eu vou ficar com 15 igual a 25, mais F menos FA. Então, eu vou ter 15 menos 25 igual a F menos FA. 15 menos 25 dá menos 10, igual a F menos FA. E aí, então, F menos FA
igual a menos 10. Eu tenho uma segunda equação, equação 2. Aqui eu tenho uma equação 1. O que nós vamos fazer com essas duas equações? Construir um sistema de equações. Certo? Vamos construir um sistema de equações. Dentro desse sistema de equações, a gente vai poder agora então resolver o item A. Porque eu tenho aqui, no item A eu quero descobrir quanto é que vale F. Então, eu vou pegar aqui, ó, F mais FA igual a 15, primeira equação. F menos FA igual a menos 10. Duas equaçõezinhas estão relacionadas. O F é o mesmo, dá 2F. O FA menos o FA dá 0. 15 menos 10 dá 5. Estou resolvendo o sistema de equações por adição. Aí o F vai ser igual a 5 sobre 2, ou 2,5 newtons. Está resolvido o item A. A força F é 2,5 newtons. Para eu chegar no item B, eu vou ter que lembrar. Para chegar lá no item B, eu tenho que lembrar que eu quero um coeficiente de atrito cinético. Eu tenho que lembrar que a única forma de achar o coeficiente de atrito é força de atrito cinética igual a μ cinético vezes a normal. Dá um tempinho para mim aqui, eu vou fotografar esse quadro para postar para vocês também e em seguida eu sigo. Oi, linda. Voltei. Estou de volta para quê? Para a gente fazer o item B agora. Para fazer o item B, eu vou apagar o que está aqui, tá? A gente faz o item B de forma conjunta. Apagando aqui os dois planos inclinados, vou apagar essa parte aqui de baixo também. Eu vou, para resolver o item B, que eu quero achar o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, é o de deslizamento, né? Que está deslizando. Então, eu vou ter que lembrar que a força de atrito cinética é igual a μ cinética vezes a normal. Mas eu não sei quanto é que vale o atrito ainda, mas posso descobrir. Lembrando aqui desta equação, eu tenho que F mais FA igual a 15 e que F menos FA igual a menos 10. Então, eu já achei o F para fazer o item A. Eu já sei que o F é igual a 2,5. Então, eu posso substituir ou na primeira equação ou na segunda. Eu vou pegar a primeira aqui, ó, e vou substituir. Sai o F, no lugar dele entra 2,5 mais o FA igual a 15. Com isso, eu sei que o FA é igual a 15 menos 2,5. Com isso, eu sei que o FA é 12,5. O FA é 12,5, então aqui é 12,5. Que é igual a μ cinético vezes a normal. Tá, mas quem é a normal? A normal é o PY. Então, vamos calcular a normal. Vamos calcular a normal por aqui. A normal é igual ao PY. E quem é o PY? É o P cosseno dos 30 graus. E o P nós já havíamos calculado, é 50. E o cosseno de 30, tu tens que saber que é a raiz de 3 sobre 2. Na prova eu vou te dar, mas se fosse, enfim, outro evento. Isso é 25 raiz de 3 newtons. Esse é o PY. Então aqui vai 25 raiz de 3. Certo? Vou apagar tudo aqui, que em seguida eu fotografo para vocês, para ficar disponível a resolução. E agora eu vou isolar o coeficiente de atrito cinético, que vai ser igual a 12,5 sobre o 25 raiz de 3, que vai passar para o outro lado dividindo. 25 raiz de 3. E aí eu vou simplificar aqui, ó. 12, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2.
Então, eu vou ter o coeficiente de atrito cinético igual a 1 sobre 2 raiz de 3. Ah, mas aí chega o Mauro aqui e diz o seguinte, ó, a matemática não quer saber de raiz no denominador. Então, nós vamos racionalizar o denominador. Vamos multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. Ah, mas tem que fazer isso para achar a resposta que está na folhinha assim. 1 vezes raiz de 3 fica raiz de 3. Embaixo, 2 raiz de 3 fica 2 vezes 3. E aí eu tenho raiz de 3 sobre 6 newtons, que é o valor do coeficiente. Newtons? Não, perdão. 2 raiz de 3 sobre 6 não é newtons, eu estou calculando o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito não tem unidade, então sai o newton. Me perdi aqui, não estou calculando força, estou calculando o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito é uma grandeza chamada de adimensional, ou seja, não tem unidade de medida. Certo? O atrito a gente calculou aqui, vou colocar a unidade, 12,5 newtons, tá? Coeficiente de atrito eu não sei. A normal a gente calculou aqui, deu 25 raiz de 3 newtons, colocamos aqui, ó, passamos isso para cá dividindo, achamos essa resposta, racionalizamos, ordem matemática, e achamos raiz de 3 sobre 6. Tá feita então aí a questão de número 16. Tá legal? Tá aí, essas foram as que me solicitaram, pediram para fazer questões que envolvessem atrito, enfim, tem aqui questão com atrito e plano inclinado, que me parece serem as dúvidas maiores que vocês apresentaram nessa parte final do conteúdo desse primeiro trimestre. Tá legal? Qualquer coisa, manda mais alguma dúvida, dá tempo, eu ainda resolvo, posso resolver por escrito, mandar a foto, ou então resolver aqui e gravar e mandar para vocês, posto aí na aula. Vou colocar ainda essa aula agora ainda. Em seguida já está disponível para vocês. Obrigadão!